Nós vamos dar sequência aqui o assunto dos sinais destacáveis sobre a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Sinais antes do arrebatamento, o qual estamos vivendo. Tiago capítulo 5, 1 a 6, fala do amontoamento de riquezas, sem preocupar com o espiritual e sem preocupar com o semelhante. Hoje, se você for pesquisar, você vai ver o homem mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, acumulando riquezas. E se você for ler o livro de Eclesiastes, Salomão falou: tudo que eu quis, eu possuí, e agora eu não sei depois de mim quem vier se vai cuidar de tudo que eu conquistei, ou se vai desprezar, se vai desperdiçar. Mas as pessoas hoje, elas vivem mais pensando em amontoar riquezas para si próprio, preocupado muito com o material. Eu costumo dizer que a pessoa arruma um emprego, depois ele quer cobrir férias de outro, ele arruma ainda o chamado bico, não fica satisfeito, começa ganhando bem, quer ganhar mais ainda. Isto é o que Tiago disse sobre o amontoamento de riquezas. Mas Paulo vem, contradiz isso, não que a Bíblia se contradiz, mas ele nos conforta. Ele fala assim, que nós tendo o que beber, o que comer, o que vestir, o que calçar, ficarmos satisfeitos, não vamos ser pessoas insatisfeitas, não. O mundo hoje está cheio de pessoas insatisfeitas, pessoas que tomam o que é do outro, roubam o outro, mente e tira lucro sobre outras pessoas. E conferências de paz, 1 Tessalonicenses 5, 2, 3. Quantos e quantos tratados de paz é feito com expectativa de paz? Entra um governante, vem outro e está falando de paz, eu vou trazer a paz, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo. Logicamente que Deus levanta pessoas boas, faz algo bom. Vamos lá para o livro de Juízes. No livro de Juízes levantava um ali chamado por Deus para tratar com o povo naquele momento, estar de frente com eles para libertar do jugo ali da escravidão. Aí aquele líder morria, o povo caía no pecado de novo e fazendo coisas erradas, na idolatria, em tudo de pecado, estavam ali cometendo. Então, nós até queremos paz, nós lutamos pela paz dentro do nosso lar, a paz na nossa sociedade, principalmente a igreja do Senhor Jesus. Ela precisa transmitir paz, calçar, o calçado da paz, por onde a gente passar, a gente deixar a paz de Cristo nesse mundo. É isso que Deus espera de nós. Mas esses tratados feitos até por incrédulos, ateus, falando que vão trazer paz, mas na verdade estão com um projeto por trás, querendo tirar a paz de muitas pessoas e usurpar, principalmente os mais fracos. E apostasia. Apostasia, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3, 4, citar só essas duas referências. O que é apostatar? É deixar a fé. Quantas pessoas têm deixado a fé, se afastado de Deus? Estão como o povo quando saiu do Egito, viu a mão poderosa de Deus no Egito, tudo que sucedeu, poucos dias no deserto, já reclamaram e começaram a elogiar o tempo da escravidão. Hoje, muitas pessoas têm deixado a fé e voltado ao tempo da escravidão e esquece da palavra de Deus, que diz que é como o cão voltar ao seu vômito e comer de novo. É como a porca voltar lá no lamaçal e se sujar de novo. Então tem muitos que estão cumprindo a Bíblia, mas aquele versículo, quem está sujo, suja-se mais. E vão se sujando sem se importar. Antes serviam a Deus, conhecer o poder de Deus, é muito perigoso isso. Conhecer o Espírito Santo, sentiram ele e abandonaram tudo isso e foram viver pior do que antes. Porque a Bíblia diz que é pior do que antes que vão viver.
aparecimento de zombadores. Quantos têm zombado de Deus em vias públicas, em rede social? Às vezes você envia um vídeo falando sobre Deus para as pessoas. Não estou nem falando aqui de religião, não. Estou falando sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí a pessoa logo vem contrapor você com um vídeo banalizando aquilo que você colocou, falando contra Deus, debochando do poder do Espírito Santo, debochando da palavra de Deus, dizendo que ela é mentira. Isso aí, o mundo está cheio de zombadores, zombadores da igreja, zombam da igreja de Jesus Cristo, zomba daqueles que têm fé em Deus, e está, como eu disse, na rede social e nas vias públicas, esse mal aí de zombadores. Continuando, os sinais que precedem a vida de Cristo em escala mundial. 2 Timóteo 3, 1-9. Desemprego e violência. Eu não peguei aqui umas estatísticas hoje de pessoas desempregadas, principalmente no Brasil, que sou brasileira, estou aqui no Brasil, Espírito Santo, aqui na nossa cidade de Cariacica. Eu não peguei a estatística nem do meu país nesse momento, porque sempre está mudando, infelizmente mudando para pior, mas desemprego e violência. Violência, ela está nas nossas portas. Hoje, nós entramos para a nossa casa, fechamos a nossa porta, está tudo praticamente com grades. É como se nós estivéssemos presos e os violentos soltos pelas ruas. As pessoas têm medo e sofrem mesmo danos nas ruas. E quantas violências nós temos visto? É só assistir um jornal, procurar nas notícias, ou talvez andar um pouco na rua. Nós vamos vermos violências por todos os lados. Pestes, epidemias. Vamos falar da última epidemia que nos atacou severamente, mundialmente, que foi o Covid-19. Foi mundial. Quantas mortes? E nós não estamos escapos de acontecer de novo, não. De uma outra peste, uma outra epidemia pior que essa, porque os dias vão passando, as coisas vão piorando. Nós lutamos para o bem, mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Mas nós temos uma garantia, que antes de ficar mal demais, Jesus vai tirar a igreja desse mundo. Na educação, hoje eu não tenho filhos numa escola, mas eu tenho netos. E os pais, tanto os meus filhos quanto os que eu conheço, ficam ansiosos com o que as crianças estão aprendendo na escola. Estão sempre... Não é como no meu tempo, que a gente ia para a escola aprender o beabá, aprender a soletrar, aprender tabuadas. Hoje inventaram vários tipos de ensinos nas escolas, os quais eu vou chamar até alguns de desnecessário, e coisas que talvez venham até ferir famílias, como aqueles tipos de ensinamento que estão trazendo ferimentos às verdadeiras famílias. E nós precisamos orarmos até o nosso fim, para as nossas crianças, que Deus venha guardar nossas crianças na educação que estão recebendo hoje, e os pais não afrouxarem na sua educação dentro de casa, e sempre procurar saber o que as crianças estão aprendendo, o que os jovens estão aprendendo, os adolescentes nas escolas. E por que não falar das explosões demográficas, que é estatística da população, ciência de estudo, recursos materiais de um estado, de um país, né? E por que não falar de mundo? A população aumentou e os recursos sociais para muitos países está escasso.
Muitas pessoas estão passando fome por isso. Então houve essa explosão, vamos falar assim, explosão em massa. A população aumentou mundialmente, demasiadamente. Não estou aqui contra o nascimento de crianças, não, porque, tomara que isso sempre aconteça, porque é maravilhoso. O local onde não se nasce muita criança, a cidade vai ficando velha. Precisamos das crianças, mas também precisamos dos recursos sociais e econômicos acompanhar isso. E isso envolve todos nós, não só quem estuda ou trabalha nisto, mas todos nós podemos cooperar para que todos venham ter uma alimentação, um acesso a pelo menos uma alimentação básica durante todos os seus dias. Sinais dos últimos tempos no mundo moral: subversão moral. É ataque à moral pública, que é isso, a subversão moral. Eu já até falei um pouco, mas vou falar. O mundo hoje é muito diferente. Eu tenho 63 anos e do tempo que eu fui jovem, que eu cresci, estava em crescimento, o mundo mudou muito. Hoje está uma liberalidade. Mudou tudo. O mundo, vou falar assim, e sem medo de errar ou de ser até corrigida por alguém que ver esse vídeo. O mundo está perdendo a vergonha. Essa é a realidade. Não se importa mais com o nudismo, não se importa mais com sexualidade por todos os lados, não se importa mais com a sensualidade que está espalhada na rede social, no mundo geral. Menores abandonados, criminalidade infantil, libertinagem, drogas, sexo, infanticídio e aborto. Olha, quantas crianças são estupradas, menores estuprados, violências e mortas por violências sexuais com crianças, com adolescentes e até mesmo com adultos, mas principalmente com as crianças, que é uma abominação. O aborto, que já muitos países são liberados. É liberado o aborto. Não importa que desde a fecundação, diante de Deus, ali já começou uma criança, começou uma vida. E ali já tem, começando o corpinho, mas já tem alma e espírito. É uma nova vida que está nascendo. E querem a liberdade para o aborto. Eu tenho um ensinamento, o qual é o certo. Evitar é melhor do que matar. E hoje tem muitos meios de evitar conceber. É muito mais fácil fazer isso do que depois querer matar. Não quer ter filho, é um homem, vai lá, faz vasectomia. É uma mulher, vai lá e opera também. Tem muitos meios. Mas o aborto, isso é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Falei aqui sobre drogas, dependência química. É triste. Vou falar do meu país mesmo. Eu não gosto de ver um vídeo de uma rua de São Paulo. Eu sinto vontade de chorar. Mas eu vi de outros países. Eu vi um vídeo de adolescentes e pré-adolescentes. Não vou citar o nome do país. Mas eu vi ruas, já está virando quase que uma cidade. Eles caído ou caindo e se drogando com qualquer tipo de química. E não tem mais como os pais dominarem isso. Já para o natural não tem mais volta. Mas com Deus tem volta. Nós precisamos orar por essas pessoas. Se nós
a igreja começarmos a orar para os dependentes químicos, Deus vai tirar muitas pessoas disso. Eu já fiz trabalho em presídio, fiz em casa de recuperação e vi muitas pessoas sendo recuperadas por Deus. Jovens, adultos, mulheres, homens serem recuperados por Deus por causa do poder da oração. Para finalizar aqui o nosso vídeo, as seitas. O que é uma seita, irmã Vanete? Falsa religião, ensinando um falso Deus que não leva a salvação nenhuma. A falsa religião, normalmente, o seu líder é que é o Deus desse povo. E o nosso Deus é o Pai eterno. O nosso Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. O Espírito Santo está conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? É convencer. Vanete, você falhou, precisa se consertar. Vai vir a justiça de Deus sobre isso. E se eu não me arrepender, virá o juízo sobre mim. Então precisamos darmos lugar ao Espírito Santo para arrependermos das nossas falhas. E Ele está batalhando por você, creia nisso. Ele está batalhando por você, para que eu, para que nós nos arrependemos de todas as falhas que cometemos. Porque nós, às vezes, não querendo, acabamos falhando. Mas se pedimos perdão, ainda há tempo. Jesus pode perdoar. Na semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei agora um pouquinho, sobre os sinais. Quero que você leia aí as referências, principalmente leia Mateus capítulo 24. Leia esse capítulo todo e pode encaixar também o capítulo 25 também para você ler. Vai falar muito sobre essas coisas, o próprio Jesus falando, e nós estamos aqui. Para alguma dúvida, eu sabendo te responder, te responderei. Por quê que eu falo assim? Porque ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo é o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Fiquem com Deus.